Olá Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cat Naka, vou deixar aí o meu contato lá do Instagram para que vocês possam me seguir por lá. Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre as curiosidades aí do tempo em que eu vivi no Japão. Já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre o como, o porquê, quando e quanto tempo nós vivemos lá no Japão. Então, para quem tiver curiosidade, possa assistir lá o vídeo anterior que foi pro vídeo. Canal, gente, me perdoe. Então, eu tô aqui com a minha colinha, né? Porque se eu não fizer a colinha, eu acabo esquecendo de tratar com vocês alguns pontos e situações aí que eu acho bacana compartilhar com vocês. Então, antes de propriamente dizer, pessoal, o que eu fazia no Japão na época que eu trabalhei lá, né? Quais foram as empresas que eu trabalhei e o que eu fiz, eu quero só esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas em relação às leis trabalhistas no Japão. Gente, só para deixar bem claro que isso foi as experiências que eu tive na época que eu vivi no Japão. Eu já voltei do Japão fazem 11 anos, então muita coisa pode ter mudado, tá? Hoje pode ser totalmente diferente, eu não me atualizei quanto a isso, porque eu quero passar para vocês o que eu passei, o que eu vivi, as minhas experiências morando fora na época, né, que eu morei lá. Então, assim, se hoje, né, tiver diferente, se as pessoas que estão me assistindo nesse momento estão vivendo no Japão ou voltaram recentemente do Japão e, né, alguma coisa tiver diferente, é porque, né, se passaram muitos anos e pode ter realmente tido mudanças, né? Mas eu vou passar aqui para vocês as experiências que eu tive. Então, vamos lá. Primeiro, né, gente, no Japão, a maioria dos estrangeiros, né, que vão para o Japão para trabalhar, nós não temos um vínculo empregatício com a empresa. Nós somos contratados por empreiteiras, né? Essas empreiteiras que nos colocam para trabalhar dentro das empresas. E o que isso quer dizer? Nós não entramos nas leis trabalhistas, né? Quando a gente trabalha aqui no Brasil, nós somos acostumados a trabalhar no regime CLT, né? É o mais normal. E dentro desse regime nós temos os nossos direitos. No Japão não é assim, gente. Pelo menos em todos os anos que eu trabalhei lá, que eu morei no Japão quase 9 anos, e todos esses anos, todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca tive vínculo direto com a empresa. Era sempre por empreiteira. Então era como se fosse como eu posso dizer, uma terceirização da mão de obra, entendem? Então a empreiteira me contratava e me colocava dentro da empresa para eu trabalhar. No Japão, quando eu trabalhava lá, eu ganhava por hora. Então, se eu trabalhasse, o dia que eu trabalhasse eu ganhava, o dia que eu não trabalhasse eu não ganhava. Gente, mesmo assim, que se eu tivesse doente, ou se eu tivesse, né, muitas vezes aconteceu do meu filho não estar bem, de eu precisar faltar no trabalho para levar ele ao médico, ou eu mesmo estar doente, não adiantava, gente. Eu podia ir no médico, não tinha esse negócio de atestado, e no outro dia eu levo o atestado e pronto, seu dia tá abonado, você vai ganhar do mesmo jeito. Não, não funciona assim, né? Independente se é por questão de saúde ou não. Você faltou, você não ganha, simples assim. Outras coisas que a gente também não tem direito, gente. Férias, 13º, seguro-desemprego, nada disso existe para quando você trabalha por empreiteira no Japão. Então você pode trabalhar lá o ano inteiro, você vai chegar no final, no final do ano você não tem 13º para receber. Você não tem férias para tirar. Você trabalha 5, 10, 15 anos, 20 anos numa empresa, gente. No outro dia você não vai mais, você não tem acerto, você não tem seguro-desemprego e você não tem o teu acerto, simples assim, você não tem vínculo com a empresa. Então você parou de trabalhar, hoje a única coisa que você tem para receber é os dias trabalhados daquele mês. E por isso, gente, já por toda essa questão que eu estou falando para vocês, que a gente não mantém esse vínculo em relação às leis, né, do país, as leis trabalhistas, se torna muito fácil para a gente sempre buscar outras coisas, né? Por exemplo, você está na empresa e você acha que você está ganhando muito pouco a hora,
ou o horário não condiz com a sua rotina, ou tem algum motivo que tá te insatisfazendo, você vai procurar outra coisa. E a mesma coisa a empresa, se ela, por algum motivo, ela já não precisa mais do teu trabalho, ela simplesmente liga para a empreiteira e fala que no dia seguinte você não precisa ir mais. É simples assim. Então tá, já esclarecido esses pontos para vocês, pode assustar um pouco, né, gente? Eu sei que às vezes, né, para quem não conhece esse lado do Japão, assusta um pouco, porque aqui no Brasil são as leis trabalhistas que ainda nos ajudam, né, e nos dão forças, né, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao nosso trabalho, né? Você trabalhar anos na empresa, você sabe que quando você sair, você vai lá ter o teu acerto, você vai ter seguro-desemprego, né? Você vai ter o seu fundo de garantia para receber, mas no Japão não é assim que funciona. Então tá, quando eu cheguei no Japão no ano de 2001, eu fui trabalhar numa empresa que se chamava Isuzu Motors. A Isuzu, gente, a gente fazia a separação e embalagem de peças de automóveis. E essas peças, na verdade, são... eu não sei, gente, faz tanto tempo que eu não... Realmente, eu não sei se eu vou estar falando bobeira aqui para vocês, mas eu acho que essas peças eram de carros grandes, sabe? De picapes, de caminhões, e a gente fazia essa separação, embalava, e a maioria dessas peças eram exportadas para outros países onde se faziam a montagem desses veículos. Lá eu trabalhei por mais ou menos um ano e meio no máximo. Foi então quando... E isso na cidade de Kanagawa, viu, gente? Então lá no outro vídeo eu falo mais sobre as cidades que eu morei e tudo mais. Então, depois desse um ano e meio, eu me mudei de Kanagawa para Shiga-ken. E em Shiga, quando eu cheguei em Shiga, eu fui trabalhar numa empresa que se chama, né, porque eu acho que ela ainda existe, Nishin Kogyo. E lá nós fazíamos a inspeção como se fosse uma inspeção de qualidade em produtos, não é produtos, gente, em peças, pecinhas, componentes eletrônicos, né? Então lá eu não lembro especificamente o tempo que eu trabalhei, mas eu trabalhei nessa empresa 2 vezes. E foi a empresa, gente, onde eu mais ganhei dinheiro. Realmente a empresa tinha um salário bacana, eu trabalhava muito, nós entrávamos, eu acho que era 7h30, 8 horas da manhã. Se eu não me engano, era das 8 às 5, era o horário normal, e das 5 às 9, hora extra. Então eu fazia 4 horas de hora extra todos os dias. Lá no Japão se fala zangyo, é a hora extra. Então essa hora extra, ela tem aquela porcentagem a mais lá, né? Porque é hora extra, né? Passa das 8 horas normais trabalhadas, hora extra. Então foi uma empresa assim que o salário era bacana, eu fazia muita hora extra, então realmente eu ganhei bastante dinheiro nessa empresa. Eu fiquei lá um tempo razoável, se eu não me engano, a primeira vez que eu trabalhei lá uns 3 anos, mais ou menos. Depois eu saí da Nissin e eu fui trabalhar numa empresa onde eu fazia montagem trabalhava na linha de montagem e montava ar-condicionado. Daikin era o nome da empresa. A Daikin também era uma empresa muito boa de se trabalhar, tinha muitos brasileiros lá. No Japão, gente, é uma mistura de raça. A gente trabalha com várias raças que vocês puderem imaginar. É brasileiro, é chinês, é filipino, é peruano, é argentino, tailandês, sabe? Então tem gente de todos os lugares do mundo. E na Daikin eu trabalhei com muitos brasileiros, era uma fábrica bem boa. Eu fiquei lá por mais ou menos um ano, acho que um ano também. E infelizmente, né, gente, quando a gente tem pouca idade, eu fui para o Japão muito nova, e quando a gente tem pouca idade, a gente é muito... a gente tem aqueles rompantes, né? Eu sou uma pessoa assim que sempre gostava de expor a minha opinião, não suportava ver injustiça, então já tomava as dores. E isso me prejudicou um pouco nessa empresa, porque assim, eu trabalhava muito bem, os chefes gostavam muito do meu trabalho, só que teve um dia que eu me estressei lá com uma outra brasileira e realmente eu não quis mais continuar na empresa, eu saí. E eu me arrependi depois, me arrependi porque era um lugar que eu gostava de trabalhar e ainda bem que com o tempo a gente cresce, amadurece e aprende, né? A gente aprende que as coisas... a gente pode sim ter a nossa opinião, a gente pode sim estar insatisfeito com alguma situação,
mas a gente precisa saber, né, como se impor e como falar. A gente precisa ter a noção de que muitas vezes quando a gente quer impor demais aquilo que a gente está pensando, pode acabar prejudicando a gente mesmo, né? Então, ainda bem que eu aprendi em relação a essas coisas. Então, eu saí da Daikin, eu fui trabalhar daí numa empresa que fazia chicote. Gente, eu não sei falar para vocês agora no que a gente usava esses chicotes, mas eram uns chicotes bem grandes, onde a gente fazia inspeção e fazia umas mudanças lá, colocava umas fitas. Eu imagino que esses chicotes também seriam para veículo, porque eram uns chicotes bem grandes e pesados. Então eu imagino que seja para veículo. Essa empresa que eu trabalhei de chicotes, gente, foi uma empresa assim, bem bacana de trabalhar, apesar de no começo eu não ter gostado tanto assim, porque eu já tinha trabalhado na Nissin, tinha trabalhado na Daikin, eram empresas que eram muito limpas, eram empresas que o trabalho era muito tranquilo e assim, um ambiente climatizado, ao contrário de quando eu fui trabalhar nessa empresa de chicote, que era uma empresa mais suja, era um barracão maior, então não tinha ambiente climatizado. Quando era calor, era muito calor. Quando era frio, era muito frio. Então, no começo, realmente, eu demorei um pouquinho para me adaptar. Porém, eu comecei a conhecer as pessoas e foi uma época muito divertida e muito bacana, porque eu trabalhei com pessoas excelentes. Lá nessa empresa, já trabalhei com muitos peruanos. Tinha muitos peruanos, acho que até mais peruanos do que brasileiros lá. E assim, pessoas fantásticas, gente. Os peruanos, assim, são uma raça muito alegre, sabe? Eles gostam muito. A gente tem a imagem do povo brasileiro ser muito festivo, né? Porque tem carnaval, gosta de samba e festa. Gente, mas a gente perde feio para os peruanos. Os peruanos são pessoas muito festivas, eles são animados, eles gostam de comemorar, sabe? Eles são super pra cima. Então essa foi uma época muito bacana pra mim no Japão. Eu gostei bastante dessa época. Foi uma época assim que eu guardo comigo até hoje e tenho contato com várias pessoas nas minhas redes sociais, né? Dessa época. E depois que eu trabalhei nessa empresa, eu vim para o Brasil em 2005. Eu fiquei no Brasil durante 6 meses. E quando eu retornei para o Japão em 2006, eu já não retornei mais para essa empresa, eu fui para uma outra. E nessa outra empresa eu trabalhei também por mais ou menos mais um ano e pouco, que a gente fazia rolamentos para automóveis também. E também foi uma época bem legal, também era uma empresa que pagava bem, uma empresa bacana de se trabalhar. E depois dessa empresa onde eu fazia o rolamentos, eu voltei para a Nissin, que era a mesma empresa que eu tinha, que era a primeira empresa que eu tinha trabalhado na cidade de Shigaken, que era a Nissin Kogyo, onde eu fazia inspeção de qualidade em componentes eletrônicos. Então eu voltei para lá e nessa época eu trabalhei lá também, acho que mais 2 anos e pouco, quase 3. E aí então chegou o ano de 2009, onde veio a crise, né, a crise imobiliária nos Estados Unidos e acabou afetando a economia japonesa. Já falei sobre isso no primeiro vídeo aqui no canal. E aí as coisas começaram a se complicar, os serviços no Japão começaram a ficar escassos, o pouco que tinha, os salários começaram a diminuir muito. O meu marido continuava empregado na época, porém o salário dele tinha sido reduzido, né, o salário hora, porque lá a gente ganhava por hora. A maioria das pessoas na Nissin, na empresa onde eu trabalhava, haviam sido demitidas, muito poucas pessoas continuavam lá. E assim, o que tinha, gente, naquele momento no Japão era bico, né? Que lá no Japão se fala o baito. Você fazia os baitos que tinha, né? Bico, né? Aparecia alguma coisa lá na empresa, a empresa ligava para você e falava, ó, a gente precisa de você, né? E você vai lá e trabalha e ganha o dia que você trabalha. Mas você ficava, sei lá, 3, 4 dias em casa, trabalhava 1, 2 dias na semana. Então isso começou a preocupar realmente, né? Porque a gente já estava há muitos anos no Japão, a gente tinha assim conseguido guardar um dinheirinho, mas a gente começou a ficar pensando, né? E se a gente continua aqui e o pouco, né, que a gente conseguiu guardar, a gente começar a ter que gastar para se manter, para pagar as contas. Então foi quando pesou na nossa decisão de retornar ao Brasil no ano de 2009.
Então é isso, gente. Um pouquinho mais sobre a nossa vida aí no Japão, né? O que a gente fez, ou o que eu fiz, né? Na época que eu trabalhei lá, as minhas experiências profissionais. Lembrando que todas essas empresas por onde eu passei, eu não tinha um vínculo empregatício com a empresa, e sim eu era contratada por empreiteira. Mais uma vez reforçando que essas experiências que eu tive, que era assim que funcionava na época que eu morava lá, hoje as coisas podem ter mudado, né? Existia não, né? Existe leis trabalhistas no Japão. Existem pessoas que são contratadas diretamente pela empresa e que daí tem um vínculo empregatício, e tem as leis que estão a favor delas. Porém, eu nunca trabalhei assim, gente. Eu sempre trabalhei por empreiteira, e a maioria dos brasileiros que moram no Japão, naquela época, era assim que trabalhavam. Então, era assim que funcionava. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer muito mais vídeos falando sobre essa época aqui para o canal. Tem outras curiosidades aí que eu sei que vocês querem saber, né? O próximo vídeo provavelmente vai ser da época, perdão, gente, da época não, vai ser sobre o que nós conseguimos, né? Nesse tempo que nós moramos no Japão, o que nós conseguimos comprar aqui no Brasil, né? O quanto nós ganhávamos em real, né? O quanto dava em real, o dinheiro que a gente ganhava lá no mês, fazendo a conversão da moeda, o quanto dava no Brasil. Então, tudo isso é assunto para próximos vídeos aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui, gente, o meu Instagram lá para vocês, né? Que vocês puderem me sigam lá. Então, qualquer coisa a gente, né, conversa por lá também. E lá vocês vão saber um pouquinho mais sobre a minha vida em tempo real. E também não se deixem de se inscrever, né, no canal, isso é muito importante e vai nos motivar aí para continuar trabalhando e produzindo conteúdo bacana para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!